Amados, mais uma tarde de bênção, né? Onde Deus quer falar aos nossos corações. Bem, então você que está entrando agora, começa a chamar outras pessoas para participar daquilo que Deus tem para falar nessa tarde. Amém? Algumas pessoas já estão entrando. Elma, boa tarde. Amém? Deus te abençoe na tua vida, na tua casa. Larissa entrando aí. Então várias pessoas já começam a chamar, amados, começa a chamar outras pessoas, amém, para entrar juntamente contigo aí, para receber uma palavra de Deus nessa tarde de bênção, tarde meio chuvosa, né, tá um friozinho bom, né, porque Deus é bom. GM em contato, não sei quem é, tá aqui, é um código que lançaram aí para não descobrir quem é, amém, Emanuel Galvão entrando, Rafael, glória a Deus, Rafael, amém? Nosso líder ali do Radical, né? João Pessoa, Deus abençoe, Rafael, Deus abençoe. Então vai entrando, Carlos já está por aqui, Carlos entrando, Raquel Salles entrando, Deus abençoe, Raquel. Samara também entrando, algumas pessoas já entrando, participando, aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, amém? Valéria também, Valéria Costa, muita gente vê, mas ela está entrando aí. Emanuel, Deus te abençoe, Emanuel, viu? Gisele entrando aí, amém? Deus te abençoe aí, João Pessoa. Vamos estar com uma turma boa de João Pessoa aí, amém? Nosso amado evangelista vai estar hoje ministrando uma palavra boa, né? Josivaldo. E eu sei que quem é do Radical conhece, né? Uma palavra muito boa, uma palavra abençoada. Ele vai estar compartilhando hoje da palavra do Senhor juntamente conosco, amém? Então, eu estou esperando mais algumas pessoas. Começa a compartilhar, amados. Começa a chamar outras pessoas. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus, Raquel. Então, começa a chamar outras pessoas. Sandra também entrando aí. Dona Terezinha, amém? Eu creio que hoje será hoje será uma tarde muito abençoada, amados. Toda semana temos recebido testemunho de pessoas que têm recebido. Domingo interessante. Domingo nós terminamos o culto, fomos para a frente da igreja orar por algumas pessoas ali na UPA e de repente uma família chega pedindo ajuda, pedindo oração, nós oramos e de repente o novo nascimento acontece na vida das pessoas, amém? Então a pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador e isso é um privilégio, amém? Pastora Ana Cláudia está entrando também, Bianca também entrando, amém? Glória a Deus. Pastora Ana Cláudia, Deus te abençoe, amém? A senhora que está em São Paulo aí, aqui muitas pessoas estão ainda em quarentena, né? Muitas pessoas entrando em pânico, um medo, né? O medo está se estabelecendo, mas uma coisa que eu tenho que dizer para cada um de vocês, amados, que o amor de Deus, ele lança fora o medo, amém? Fernanda também entrando aí, porque o amor de Deus, ele lança fora. O medo, amado, é um espírito, sabia que é um espírito? Então esse espírito de medo tem que ser lançado fora. E como é que a gente lança esse espírito de medo fora? Com a palavra de Cristo, a fé. A Bíblia diz que a fé, ela é uma certeza, amém? Maria do céu entrando aí, Deus te abençoe, Maria do céu, saudade, amém? Então, a fé, ela é uma certeza daquilo que a gente espera. Então, nós precisamos usar a fé, né? Para que o mal possa ir embora, o medo possa ir embora, e a paz do Senhor, né? Amém? A paz do Senhor para todos, amém? A pastora Ana Cláudia está dando a paz para todos vocês aí, muito boa. E neste dia ela vai estar ministrando de novo conosco aqui, para abençoar nossas vidas, amém? Muito bom, amados, porque nós precisamos ter essa paz de Cristo. É a paz, o mundo prega o medo, e a igreja, ela prega a paz. E a gente precisa entender isso. Precisamos meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Para quê? Para que a gente não possa cair no erro, amados, de estar temendo, de estar com pavor. Tem gente nesse momento está com pavor. Se agora com Deus, tudo vai acalma a alma. Amém, amém, Jesus. Larissa falando aí. Né? Maria do céu, saudade também. Glória a Deus. Valéria falando com Ana Cláudia aí. Glória a Deus pela vida dela, né, amado? Então nós estamos aqui diretamente da igreja, amém? Onde pessoas têm vindo, e Clênio entrando. Deus te abençoe, Clênio, amém? Tem uma palavra poderosa
Amanhã, se der, eu queria que você desse uma palhinha pra gente, né? Pelo menos 10 minutos conosco aqui. Eu amanhã eu não sei quem é que vai estar conosco ministrando, mas eu vou chamar você uma hora para você dar uma breve palavra amanhã, se você puder. Amém? Dá o ok aí, Solange já entrando também. Boa tarde, meu irmão. Amém. Vanusa de São Paulo aí. Eita, glória a Deus. Josevaldo entrando aí. Amém, Josevaldo. Hoje ele vai trazer uma palavra para nós. Amém. Josevaldo, eu disse a você que a tapioca eu ia trazer hoje, viu? Cadê a tapioca? Da onde a tapioca aí? A tapioca está aqui. Amém. Nós estamos... Amém. Sim, Iclene está dizendo eu. Iclene, pelo menos 10 minutos aí. Né? Falar do que Deus tem feito na tua vida é importante. Amém. Você é um homem de Deus. Uma pessoa que Deus te usou para muitas pessoas, muitas vidas. E nós temos que ser gratos a Deus, né, por tua vida, né? Josi entrando, algumas pessoas já entrando, e eu sei que Deus é bom. Então, o Iclene botou eu como se fosse eu, é você mesmo, né? Amém? Então, amanhã, pelo menos uns 10 minutos, né? Você fica à vontade, amanhã a gente abre um papo, eu dou uma chamada sobre você, não é você que vai pregar, amém? Mas você vai dar uma palavrinha, pelo menos 10 minutos, amém? Você vai nos abençoar, amém? Com um versículo, com a palavra, e dizer o que Deus tem feito na tua vida, amém? Porque eu sei que Deus tem feito grandes coisas na tua vida. Você está morando hoje em João Pessoa, né? E eu sei que Deus faz milagres nas nossas vidas, e você não é diferente, amém? Então, muitos anos que eu não tinha te visto, mas Deus é bom, a gente se encontrou de volta aqui, amém? Então, amanhã eu gostaria que você, pelo menos uns 10 minutos, desse uma saudação aqui para o pessoal da nossa equipe aí, pessoas que estão nos ouvindo aí, nos assistindo aí nessa quarentena, amém? Como tem sido aí, como tem sido o teu trabalho, como tem sido as coisas, falar aquilo que Deus colocou no teu coração, amém? E trazer uma palavra de fé, de esperança, aquela palavra que a gente fica forte, amém? Você pode até não imaginar, mas quantas vidas foram abençoadas através da tua vida, né? E a gente sabe disso, amém? Então, Josivaldo, eu disse a Josivaldo que hoje eu ia trazer a tapioca está aqui, ó, eu não posso nem comer agora a tapioca, né? Café tem aqui, mas disseram que Josivaldo ia pregar dobrado, né? Mas o tema dele, eu não sei o que é que ele vai ministrar, mas o Espírito Santo sabe, mas vai ser uma tarde de bênção, amém? Onde Deus, ó, quem quiser tapioca, tem tapioca aqui, ó, o café está aqui, ó, olha, os obreiros nossos, amados, são muito abençoados. A gente tem uma equipe de obreiros que tem cuidado da gente, viu? Tem cuidado do pastor. O pastor tem que ter cuidado do Iclene, para não perder, para não engordar muito, senão vai perder as camisas, né? As roupas. Eu não posso perder as roupas não, porque minhas roupas são, a maioria eu ganhei faz pouco tempo, eu não posso perder não. Amém? Tem que usar mais para isso aí. Amém, amados? Então, sem mais delongas, né? Sem mais prolongar, eu quero orar por tua vida, eu quero orar por tua família, por tua casa agora, e logo em seguida eu vou chamar o nosso irmão em Cristo do Radical, o evangelista Josevaldo, amém? Nós vamos estar chamando ele, nós vamos estar orando. Pastor, ore pelo meu chefe querido, Ricardo, vamos orar por Ricardo, pois ele tem passado momentos de aflição, para não ter que deixar ninguém desempregado, amém? Nós vamos estar orando, amém, Vanúzia? Nós vamos estar orando pelo nosso irmão querido Ricardo, que é o chefe do Vanúzia, aí que está em São Paulo. Nós vamos estar orando por ele, orando pela vida dele, e que você possa dizer para ele que Deus está no controle de todas as coisas, ok? Porque a fé, ela é uma certeza daquilo que a gente espera, então você precisa esperar coisas boas, e lembrando que você possa olhar para aquilo que vai lhe dar esperança, amém? Então vamos estar orando. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa tarde maravilhosa, eu quero render graça, Pai, por cada família que entrou agora, por cada vida que entrou, eu quero te deixar livre, Espírito Santo, para que a palavra do Senhor hoje seja ministrada através do nosso irmão Josevaldo, evangelista abençoado, que ele vai trazer uma palavra de mudança, uma palavra que vai transformar a nossa vida e nossa casa, e é assim que nós cremos, em nome de Jesus. Quem creia diga amém, amém? Então Priscila também entrando aí, glória a Deus, Priscila, por tua vida,
Glória a Deus, amém? Então várias pessoas já começam a entrar e começa a usar, amados, usa essa setazinha aí, chama outras pessoas, porque eu já vou chamar agora o nosso irmão Josevaldo para estar juntamente aqui conosco para trazer uma palavra de Deus ao nosso coração, amém? Então nós estamos já chamando ele aqui, Josevaldo aqui, Josevaldo, já vou chamar ele para que ele possa aos nossos corações, amém? Então estamos chamando, esperando ele. Adriano entrou, Deus abençoe, abençoe. Aleluia, Josevaldo, saudade, rapaz. Paz, pastor. Amém. Verdade. Pessoas estão entrando aí, viu? E hoje falaram de você e eu trouxe a tapioca, viu? Ó, tá aqui, ó. A tapioca, o café, tá tudo aqui, estamos preparados, amém? Pastor Cidinho entrou também, Pastor Cidinho essa semana vai fazer uma live comigo também. Nádia entrando também, tem várias pessoas entrando e agora vai entrar pessoas da sua convivência aí também, né? Cunha, Adelma entrando, amém? Adriana aí de Campo Grande, tem uma igreja lá em Campo Grande que está nos assistindo, amém? Glória a Deus. Aí, porque Deus é bom. Então, Josevaldo, eu queria dar as boas-vindas para você, meu irmão. Eu já estava aqui combinando com a equipe e seu nome saiu juntamente aqui. Você é uma pessoa que a gente ama, né? Pastor Rafael está aí também, ó. Rafael está seguindo aí. Então, você é uma pessoa que a gente ama, que eu gostaria muito de poder, nesse momento de desespero, nós possamos estar trazendo pessoas para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra que tem animado o povo e que tem mudado a vida do povo. Porque o povo está tão em pânico que o que muda a gente, o que coloca a gente no lugar é a palavra do Senhor. Amém? Verônica entrando, Deus te abençoe, Verônica, viu? Então, Rafael, que lá é pipoca, olha. Cada um fique livre, né? Então, assim, eu fico muito feliz, Josevaldo, porque a palavra do Senhor, o som não tá bom, né? O som, não sei se é o meu. Então a Adriana está dizendo que o som não tá bom, então deve ser aí, viu, Adriana? Aqui tá perfeito. E, Josevaldo, eu queria deixar as boas-vindas para você. Disseram que você gosta de pregar dobrado, como tapioca, né? Mas, assim, você vai ter 40 minutos, olha, Deilda tá aí, 40 minutos, e para ficar livre, para pregar aquilo que o Espírito Santo já colocou no teu coração. Boa tarde e se apresenta aí em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Pai do Senhor. Saudade não só do Senhor, como todos os irmãos. Tem gente que vê aí nossos irmãos radicais, né, que estão entrando na live. Rafael, Jonas, abraço vocês e outros irmãos. A gente sabe que a saudade nesse momento de distanciamento, né, é grande. Mas a gente sabe que quando nós tivermos a oportunidade de estarmos juntos, né, vai ser aquele momento de abraço. Vai ser um momento de abraço, de maneira, assim, bem apertado, né, para matar um pouco da saudade que a gente tá um dos outros. Eu não sei como é que tá o clima aí em Campinas, se tá chuvoso, se tá frio. Tá frio. Mas, então é muito bom tapioca com café, é excelente, né? Uma pipoquinha também quentinha é muito bom também. Eu não rejeito nenhuma coisa nenhuma. Josevaldo, eu não sei como é que tá o som aqui tá um eco. Eu não sei se o problema é aí ou é aqui. O meu tá muito bom, não tenho o que reclamar, não. Eu vou tirar o fone. Vou tirar o fone de ouvido para ficar melhor para o pessoal escutar a tua ministração, ok? Então fica à vontade, amém? O meu tá perfeito, eu lhe ouvindo bem, estou me ouvindo bem. Eu quero, junto com todos os amados, meditar no texto da palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, o Evangelho que nosso irmão Marcos registrou de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus Cristo, capítulo número 2. Marcos 2, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Então, a epígrafe diz a cura de um paralítico. Em outras versões diz o paralítico de Cafarnaum. Diz assim, versículo 1. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa.
Logo, se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Aleluia. Pastor, que palavra gloriosa, que coisa Amém. Tremenda essa palavra de Jesus. Aleluia. Essa passagem ela é muito encantadora, né? Ela lança a luz sobre muitos aspectos da nossa vida. Mas, para não se deter sobre muitas coisas, muitos aspectos, vamos se deter sobre um tema, uma situação aqui bastante peculiar nossa, que era a situação do paralítico. A Bíblia aqui não nos relata se ele tinha ficado paralítico, se ele era de nascença, se foi um acidente, quando foi, por que foi, de que forma foi. Não temos essa informação precisamente, mas sabemos que ele era um paralítico e que ele não tinha capacidade para andar. Ele vivia deitado e ele precisava ser conduzido por pessoas, ele precisava ser ajudado por pessoas. Logo, que a ciência não era tão avançada como na nossa época, não existia, né, os meios de locomoção como nós temos hoje, né? Cadeira de rodas, né, cadeiras elétricas e outras tantas coisas, né? Ele tinha uma deficiência muito grave, porque ele não conseguia ficar de pé, não conseguia se locomover, não conseguia andar. Então, a situação daquele moço, daquele homem, era muito difícil, muito precária. E era uma situação triste, falando também socialmente, pois já não existia INSS, Previdência, né? Então, ele não tinha meio de subsistência. Ele teria que ser sustentado por alguém, ou, se não tivesse alguém familiar com condições para sustentá-lo, ele virava um pedinte. Ele ficava estrategicamente nos lugares onde tinha fluxo de pessoas, ele era deixado lá, né, a pedir esmolas, para que ele pudesse, assim, ter o que comer e como subsistir. Há outras passagens bíblicas que a gente vê isso. Os deficientes físicos, né, que não eram assistidos de maneira como nós temos hoje, por uma previdência, por o governo, então eles ficavam a pedir esmolas. Só para citar, o cego de Jericó, a Bíblia diz que ele estava na porta da cidade de Jericó. Aquilo era um lugar estratégico. Era onde estava o fluxo de pessoas entrando e saindo a todos os instantes, a todo momento. Então, era o local ideal para ele ficar e pedir esmolas.
a gente vai ver que lá na porta formosa do templo existia um outro paralítico que ficava lá pedindo esmola. Isso era estratégico, no lugar de movimentação, para poder pedir esmolas e ter o que comer, ter como subsistir. Ora, o texto diz que alguns dias depois, Jesus foi outra vez para Cafarnaum. Por que a Bíblia está dizendo alguns dias depois? Se nós formos ler o capítulo 1, versículo 29, fala que Jesus ele foi a Cafarnaum e ele estava na casa de Pedro, precisamente na casa da sogra de Pedro, e que Jesus ali curou a sogra de Pedro, e depois que Jesus curou a sogra de Pedro, muitas outras pessoas, ouvindo aquela notícia, também foram curadas. Mas a Bíblia diz que Jesus ele se retirou de Cafarnaum, ele foi evangelizar, ele foi anunciar o evangelho, ele foi pregar a palavra em outras cidades. E a Bíblia diz que ele, depois de alguns dias, voltou outra vez para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade à beira-mar, no mar da Galileia, que ela subsistia principalmente da pesca, né? Por isso que Pedro instalou residência lá, embora a Bíblia diz lá no Evangelho de João que ele era de Betsaida, mas ele fixou residência em Cafarnaum por ser pescador. Pois bem, a Bíblia diz que alguns dias depois, Jesus foi outra vez para essa cidade chamada Cafarnaum, provavelmente, novamente na casa da sogra de Pedro. Alguns acham que Jesus tenha alugado uma casa e assim, sempre que ele podia, ele ia para essa casa, mas não temos como afirmar nenhuma coisa nem outra. Mas provavelmente esta casa era a mesma casa do capítulo 1, versículo 29, era a casa da sogra de Pedro. Ele foi novamente. Porque Jesus não tinha o costume de estar alugando casas, imóveis, até porque custava. Então ele era hospedado, ele era recebido em casa de pessoas e as pessoas tinham o maior prazer em hospedá-lo. Então, provavelmente, isso aqui era novamente a casa de Pedro, ou da sogra de Pedro. E a Bíblia diz que, logo que ele chegou, a cidade se alvoroçou, porque soube que ele estava lá. Que Jesus estava novamente na cidade, estava novamente naquela casa. E a Bíblia diz que logo se ajuntaram tantas pessoas, mas tantas pessoas, que nos lugares junto à porta podiam caber. O que a Bíblia está dando de informação os lugares junto às portas era o lugar que podia comportar o maior número de pessoas, né? Porque tinha espaço, tinha ventilação, as pessoas ficavam olhando, mas a Bíblia está dizendo que nem nesses lugares que tinham uma capacidade um pouco maior de quantidade de pessoas, não cabiam. Ou seja, significa que o lugar ficou superlotado de pessoas, né? E a Bíblia diz que o lugar nem junto à porta tinha mais espaço, mesmo assim Jesus estava ali, mesmo tendo essa multidão e ele estando comprimido por causa desta multidão nesta casa, nesta residência, a Bíblia diz que Jesus lhes anunciava a palavra. Não era uma palavra, era a palavra. E que palavra é essa? A palavra da salvação, o evangelho que salva, o evangelho que perdoa, o evangelho que justifica, o evangelho que transforma, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho do Cristo vivo. Então ele estava ali anunciando o evangelho do reino, o evangelho de Deus, estava anunciando a palavra. E enquanto Jesus estava fazendo o que ele sempre fazia, o que era comum ele fazer, pregar, anunciar a palavra da salvação, a Bíblia fala que 4 homens que souberam do ocorrido dos dias atrás, que souberam do acontecido de alguns dias atrás na casa, nessa mesma casa, que soube-se que Pedro tinha uma sogra que estava com febre, com disenteria, que Jesus, ao chegar lá, tocou nela e ela ficou curada. E que no entardecer daquele dia, na casa de Pedro, trouxeram muitos doentes e eles foram todos curados. Passado dias depois, soube-se que ele estava novamente naquele lugar. Ora, primeira coisa que eles pensaram, este homem é um operador de milagres, ele é um enviado de Deus, ele é um profeta. Então, aquilo que aconteceu alguns dias passados pode acontecer novamente. Se ele curou tantos doentes e expulsou tantos demônios como nós vimos e ouvimos, então significa que ele vai fazer novamente. Ele está aqui
Existe a possibilidade de que isto aconteça mais uma vez. E aí a Bíblia diz que 4 amigos, não se dá o nome, eles são anônimos, mas eram amigos. E nós aprendemos aqui a primeira lição. A gente precisa de amigos. Não importa se eles são conhecidos, se eles são famosos, se eles têm condição financeira, se eles são populares. O importante é que sejam amigos, e amigos verdadeiros. Nem sabemos os nomes desses 4 homens, mas sabemos que eles eram amigos. E a Bíblia diz, lá em Provérbio 17, que é amigo mais chegado que um irmão. Aleluia. A Bíblia também diz em Provérbio que em todo tempo nós devemos amar um amigo, porque na angústia ele se torna um irmão. Aleluia. Mas vale, diz também Provérbios, um amigo perto do que um irmão longe, né? Então, Aleluia. essa palavra amigo, ela é muito mais profunda, ela tem um sentido muito mais profundo do que a gente imagina. É tanto que nós lermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar grandes homens de Deus, grandes homens de Deus. Por exemplo, a gente encontra Enoque, o homem que andou com Deus, que tinha uma comunhão com Deus, e Deus o transladou, o arrebatou, o tomou para si. A gente encontra Noé, pregador da justiça, um homem que era justo em suas gerações. A gente encontra, por exemplo, Moisés, o homem qual Deus falava cara a cara, face a face. A gente encontra Josué, que era fiel. A gente encontra Samuel, que Deus não deixou cair em terra nenhuma de suas palavras. A gente encontra Davi, o homem segundo o coração de Deus. Que maravilha, né? Então, a gente encontra esse tipo de pessoas, ou esses tipos de pessoas, a quais Deus se refere a ele com uma palavra muito especial. Como eu leio Daniel capítulo 9, eu vejo o anjo dizer para ele que ele é um homem muito amado, né? Então, nós vemos essas nomenclaturas que Deus dá para alguns, mas nenhum se iguala a que Deus deu a Abraão. Deus chama Abraão de meu amigo. Meu amigo, Abraão. Isso é muito forte, isso é um sentido espiritual muito pesado. Ora, não era Abraão que estava dizendo de Deus, Deus é meu amigo. Eu falo isso, pastor, o senhor fala isso, muita gente fala isso, Deus é meu amigo, Jesus é meu amigo, o Espírito Santo é meu amigo. Mas aqui não foi nesse sentido, foi ao contrário. Foi Deus dizendo, Abraão é meu amigo. O Criador. O Criador, o Todo-Poderoso. Imagina aquele que criou o universo, as galáxias, as estrelas, que sustenta todas estas coisas com a palavra do seu poder, se referir a um mero mortal humano pós-cinza, quedante, falho, e dizer para ele, ó, cara, você é meu amigo. Eu posso confiar em você. Eu posso segredar com você. É para isso que serve o amigo, para a gente sentar, para a gente contar segredos, para a gente pedir conselho. E assim a gente se diverte, a gente chora junto. É assim que se faz uma amizade e que se mantém uma amizade. E Deus estava dizendo, Abraão, meu amigo. É tanto que Deus disse, ocultarei o que faço a Abraão, ou seja, é meu amigo. Então, Abraão, ele tinha essa propriedade de Deus de ser chamado de amigo. Mas graças a Deus que nós também devemos ter amigos. E esse paralítico, o grande segredo dessa passagem não era só porque Jesus estava ali e porque Jesus o curou. O grande segredo dessa passagem também é porque aquele paralítico, ele tinha amigos. E nós precisamos ter amigos. Ainda que sejam poucos, mas que sejam amigos verdadeiros. E esse homem, esse paralítico, ele tinha 4 amigos. E aqueles 4 amigos, eles logo tiveram a ideia de conduzi-los até Jesus. Eles sabiam que não tinham condições de resolver o problema do paralítico, não tinham condições de curá-lo, não tinham condições de levantá-lo, mas eles sabiam de alguém que tinha essa capacidade, que tinha esse poder de curar, de restaurar, de fazer o milagre acontecer na vida daquele paralítico. E aqueles 4 amigos, eles tomaram conselho entre si, tiveram uma brilhante ideia. Vamos conduzi-lo até Jesus. E eles pegaram a cama, a maca, o leito em que aquele homem jazia e o conduziram até Jesus. Mas eles, ao chegarem na casa, se depararam com um grande problema, com uma problemática enorme.
mesmo antes de entrarem na casa, existia uma multidão de pessoas que teve a mesma ideia que eles. Eles queriam ouvir Jesus, eles queriam ser tocados por Jesus, eles queriam a oração de Jesus, eles queriam receber o milagre de Jesus. Tantas pessoas com tantas petições, com tantos problemas, com tantas demandas, também queriam um pouco de Jesus. Ora, e eles estavam com um problema enorme agora, porque não era só conduzir o paralítico de sua casa até onde Jesus estava, era colocar o paralítico diante de Jesus, como se tinha uma multidão que nem nos lugares junto à porta cabia. Eu não sei, pastor, se o senhor viveu essa época, mas eu vivi uma época aqui de extrema dificuldade, e que quando começou a era das televisões, início dos anos 90, só quem tinha um pouco de condição, uma condição bem melhor, podia comprar uma televisão. E quando um vizinho comprava uma televisão, e ainda que fosse preto e branco, né, aqueles tubão de imagem, ia passar alguma coisa de importante, a gente sabe que ficava aquela plateia, né, nas portas, assistindo, olhando, nas janelas. Eu sou desse tempo também, viu? Então, você imagina que o maior acontecimento está acontecendo em Cafarnaum. Na verdade, não tem uma televisão. Tem um ser, tem uma pessoa que está ali, que eles viram em outros dias passados, um agir, uma operar da parte dele, de maneira sobrenatural, né? Coisas espantosas aconteceram, milagres extraordinários manifestaram-se. E agora eles têm essa condição de ter ele novamente. Foi uma outra oportunidade. E o que é que eles fizeram? Não vamos desperdiçar esta oportunidade. E é para isso que a gente precisa tentar não desperdiçar as oportunidades que a gente tem com Jesus, de maneira nenhuma. Aquelas que ele nos concede, a gente deve sempre aproveitar. Então, eles dizem, vamos aproveitar, já que ele está aqui novamente, a gente não sabe se ele vai voltar, se ele não vai voltar outra vez. A hora de levar o paralítico até ele é essa. E eles tentaram fazer isso, eles foram nessa perspectiva. Mas ao chegarem na casa, problema. A torcida, né? A plateia era enorme. Eles não tinham como entrar na casa, não tinham como pedir licença para tudo. Ou dá licença, deixa eu passar. Pô, pega a fila, camarada. Eu já estou aqui primeiro que você faz tempo. Se você tem problema, eu também tenho. Se você tem necessidade, eu também tenho. Se você está com doença, eu também estou. Se alguém está dentro da sua casa, eu também trouxe alguém. Então, eu preciso junto com você. Então, você quer uma audiência com Jesus? Você quer ver? Você quer falar com ele? Pega a fila, cara. E aí, eles se viram com uma outra dificuldade e agora, ó, a dificuldade foi trazê-lo até aqui. Vencemos. E agora? Como vamos fazer para colocar esse camarada diante de Jesus? E eles pararam e viram aquela situação. E aí, pastor, tem um ditado que diz que duas cabeças pensam melhor do que um, mas, apesar de ser um texto bíblico, Eclesiastes diz que é melhor ser dois do que um. Isso. Porque se um cair, o outro levanta. Um cordão de 3 dobras não é tão fácil de arrebentar. E Provérbios e Eclesiastes vai dizer que é bom o poder da unidade, é bom estar junto, é bom pensar junto. E aqueles 4 amigos pensaram junto como vamos fazer para resolver essa problemática, como vamos fazer para colocar esse ser diante de Jesus. E eles olharam, que viram toda aquela circunstância de multidão de gente nas portas, nas janelas, olhando, ouvindo Jesus. Eles olharam para cima e a única maneira de fazer é a gente arrebentar com o telhado da mulher. Eita. E colocar Jesus, o paralítico diante de Jesus. E eles foram ultrapassando as barreiras. Agora, pastor, eu fico me perguntando, será que foi fácil subir com um paralítico deitado numa maca, em cima de uma casa? Primeiro, tiveram que amarrar ele na maca, para ele não cair. Eles tinham que ter cordas para isso. E tinham que ter cordas para descer a maca até onde Jesus estava. Então veja que a cada passo que eles davam, parecia que o problema, as barreiras iam ficando maiores. As dificuldades iam aparecendo e ficando piores. Ora, chegamos até aqui. Chegando agora tem uma multidão. Vamos subir no telhado. Eita, e agora? Se vamos subir no telhado, como vamos subir? Temos que prender esse camarada, amarrar ele aí. E temos que ter corda para descer ele até Jesus. As dificuldades foram surgindo, mas o bom é que eles não desistiram disso. Embora as dificuldades apareceram, as dificuldades surgiram, eles não desistiram.
E a gente precisa entender isso, que dificuldades vêm na nossa vida. Barreiras surgem, se levantam, se erguem. E o que é que nós fazemos em muitas delas, pastor? A gente para, olha e diz assim, não dá, não vou conseguir. Desiste. E acaba desistindo. E a gente desiste tão fácil das coisas, principalmente das coisas de Deus. E Tiago nos alerta sobre isso no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 12 e 13, ele diz que nós temos que ter cuidado para a gente não ser como onda do mar. É o inconstante, não é o perseverante, não é aquele que persevera em pedir até receber. Ele é onda do mar, ele é vacilante, ele é inconstante, ele pede, mas quando existe ou aparece uma dificuldade, uma barreira, ele desiste, ele torna atrás, ele não persiste. E esses 4 amigos, eles simplesmente não desistiram do seu amigo e não desistiram de ir atrás de Jesus para que Jesus operasse o milagre na vida deles. Ora, essa perseverança, essa teimosia santa, Jesus referiu-se a isso como fé. Amém. Eles acreditavam que Jesus tinha poder e era capaz de fazer o milagre. Mas quando as dificuldades apareceram, eles não vacilaram, eles não desistiram. É igual uma música de Cassiano, que não vai sair dali sem a minha bênção chegar. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Aleluia. Eles tinham essa ideia, não podemos desistir agora. Nós tiramos ele de casa, nós trouxemos eles até aqui. Embora tenha gente aí, vamos subir no telhado, mas e daí? Como é que vamos fazer? Não vamos desistir, a gente vai conseguir um meio. Vamos sim, Deus vai olhar por nós, Jesus vai fazer com que esse camarada volte a andar. E nós sabemos que esta é a fé que agrada a Deus. É a fé que persiste. É a fé perseverante. É a fé que insiste. Eu já disse em outras oportunidades de estarmos juntos, pastor. Quero dizer para os irmãos que estão na live que eu não conheço, os irmãos de São Paulo e de outros lugares. Fé, a palavra fé é apenas um substantivo. Mas o apóstolo João, se a gente ler todo o livro, as epístolas, o Apocalipse, João muito pouco usa a palavra fé. Ele sai do substantivo fé. Ele gosta do verbo crer. Porque o verbo, ele exige ação. Verbo é ação, estado ou fenômeno da natureza. E João, ele vai sempre estar falando de Jesus em ação. E quando ele resiste o discurso de Jesus, ele resiste Jesus dizendo crer. Tipo, exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crer, exerce a fé nele. Não pereça, mas tenha vida eterna. João usa muito o verbo crer. Tiago também usa o verbo crer. Tiago até diz, o que adianta você ter fé se você não coloca em ação? Se você não pratica esta fé? Não tem valor nenhum. É morte em si mesmo. Então, os 4 amigos desse paralítico, eles demonstraram a fé que tinham, agindo, perseverando. Essa aqui é uma teimosia santa que deve existir no nosso coração. Embora as dificuldades possam aparecer, possam surgir, possam se erguer diante de nós, mas não podemos desistir. Temos que perseverar. Sabemos que Jesus é a solução para os nossos problemas. Ora, então temos que ir até Ele de alguma forma. Temos que chamar a atenção dEle de alguma forma, de alguma maneira. Nós iremos conseguir. E o Senhor operará na nossa vida. É tanto que ele ensinou isso aos discípulos em outras oportunidades, Jesus dizendo, olha, quando surgir uma dificuldade para vocês, tenham fé. Porque se vocês tiverem fé, ainda que seja pequena como um grão de mostarda, vocês saberão que nada vos será impossível se vocês colocarem esta fé em ação. Então, esses 4 amigos, eles agiram conforme o padrão de Jesus, por fé, por meio da fé. É tanto que a Bíblia diz que o justo vive da fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que se perdem, nós somos daqueles que continuam crendo para a conservação de nossas almas. E aí esses homens arrebentaram o telhado daquela casa e desceram o paralítico até diante de Jesus. E a Bíblia diz, versículo de número 5, 2:5, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Pastor, muito interessante notar isto.
Quem é capaz de enxergar o tamanho da minha fé ou da sua fé? Eu não sou, o senhor não é. Ninguém tem capacidade de julgar quem tem fé e quem não tem. Quem tem mais e quem tem menos. Mas nós sabemos que Jesus, ele vê o invisível. E ele viu a fé desses homens. E a fé também nós podemos enxergar, não no interior, mas na atitude de cada um de nós. Nós podemos ver a fé desses homens na ação que eles tiveram de descerem eles pelo telhado até a presença de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, ora, isso é também muito significativo. Pastor, Jesus viu a fé deles e não do paralítico. A Bíblia nem se refere se o paralítico tinha fé para ser curado. Mas os 4 tinham fé que ele seria curado. Amém. E Jesus não olhou para a fé ou a incredulidade do paralítico, olhou para a fé dos 4 amigos que conduziram ele até ali. Glória a Deus. Isso traz uma lição muito preciosa para nós. Por isso que a gente precisa ter, pastor, amigos de fé. Que ainda que a nossa incredulidade nos impeça, nós temos amigos de fé que nos levarão a um patamar maior com o Senhor. E o Senhor agirá através da fé deles na nossa vida. Aleluia. Eu me lembro exatamente de um acontecido aí na cidade de Campina Grande. Eu estava pregando numa igreja, não vou dizer o nome, aí perto do Senhor, aí no Dinamérica, uma certa igreja. E no dia que eu estava pregando, o pastor da igreja, ele apareceu, ele não foi no culto, era uma festa, ele não foi. E eu perguntei à irmã que estava na direção da festa, porque o pastor não estava presente. Ela disse: o pastor está doente. Ele estava com uma trombose na perna direita e estava em casa e repouso, aquela coisa toda. Quando terminou o culto, eu disse: vamos lá orar por ele. E nós fomos lá orar por ele. E chegando lá, nós nos reunimos e oramos por ele, e as irmãs levantaram a oração. Foi bem significativa aquela cena, porque embora as irmãs, com alguns irmãos, estavam orando por eles, eu enxergava que ele não tinha fé para ser curado. Ele estava dizendo amém, mas assim, tá bom, vão embora, porque não vai acontecer nada. Né? E aquilo foi me causando uma revolta dentro de mim. Eu dizia: Senhor, como é que pode o homem que prega a tua palavra, que diz que crê que o Senhor cura, e na hora dele crer, ele não crê nele mesmo, e fiquei ali me revoltando em si, embora uma revolta santa, não contra ele, mas pela incredulidade que ele manifestava no seu rosto. E depois que todo mundo orou, eu pedi para o pessoal fazer silêncio. Eu disse: pessoal, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu não queria que ninguém orasse, eu quero orar só, eu sozinho quero orar pelo pastor. Eu queria somente que vocês concordassem na minha oração. Pastor, posso orar pelo senhor novamente? Ele disse sim. E aí eu pedi para ele levantar, esforçar-se e levantar um pouco o pé. Eu coloquei a mão debaixo do pé dele, pastor, e orei uma oração, eu acho que muito ousada até. Eu disse: Senhor, ele não tem fé para ser curado. Ele é teu servo, eu sei que o Senhor ama ele. Eu sei que ele não tem fé, está na cara dele, ele não tem fé para ser curado. Mas eu tenho fé para ele ser curado. Aleluia. Faça um milagre na vida dele, não pela fé que ele não tem, mas pela fé que eu tenho. Aleluia. Cura ele agora, para que ele tenha fé e para que nunca mais ele duvide que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, o mesmo que opera milagres, o mesmo que cura, Aleluia. O mesmo que restaura. E disse para ele, disse: pastor, eu creio através da minha fé em Deus, o senhor está curado agora. Pode colocar seu pé no chão, pode andar, pode correr. E aquele homem, ele não só andou, como ele correu, como ele pulou dentro da sua casa. E ele chorou na presença do Senhor. Foi um dia glorioso. Aleluia. Mas eu saí dali com uma lição. Muitas vezes Deus opera não porque as pessoas têm fé, mas porque alguém tem fé que o Senhor fará algo na vida deles. Isso, desse jeito. Por isso que nós temos que ter líderes, pastores que têm fé em Deus. Porque ainda que eu não tenha, Deus agirá através da fé deles na minha vida. Muitos filhos nem têm fé, mas tem pais que creem em Deus, e Deus age através da fé dos pais na vida dos filhos. Tem pais que não têm fé em Deus, mas tem filho que tem fé em Deus. E eles oram crendo, e Deus age na vida dos seus pais, dos seus parentes, por causa da sua fé. E nós temos essa lição preciosa, e esses homens mostram isso para nós. E Jesus disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Então significa que a causa dele estar paralítico foi os seus pecados.
E Jesus disse, você está curado, você está perdoado. Não estou dizendo, nem a Bíblia afirma, que toda enfermidade é falta de perdão, ou porque é consequência do pecado. Perguntaram a Jesus do cego de nascença, ele disse, nem ele pecou, nem seu pai pecou, mas isso é para que Deus seja manifestado em sua glória. Mas aqui sim, esse texto fala que foi por causa dos seus pecados. E Jesus disse, estão perdoados. E aí existiu uma murmuração enorme dos escribas, dos entendidos, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Quem é este homem? Ora, o que eles não sabiam é que aquele homem era Deus encarnado, era Emanuel, Deus conosco, é o verbo que desceu do céu, se fez carne e habitou entre nós, era o divino em forma humana, era o maravilhoso, aleluia, em carne e osso. Então, era o todo-poderoso manifesto entre os homens, eles não sabiam disso. E aí Jesus disse, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, levante, meu filho, vai para casa. Aleluia. E aí ele levantou, pegou a cama e foi embora. Mas, pastor, se tem uma coisa que me encanta aqui, foi a pergunta que Jesus fez para os escribas. Versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta, toma o teu leite e anda? Ora, pense num problema. Eita, Jesus. Porque para mim, para o senhor, para nós, isso tudo é difícil. Qualquer uma das opções é difícil. É difícil perdoar pecado, que é uma prerrogativa divina. É difícil dizer para o paralítico, levanta e anda. Mas eu acho lindo é que Jesus não usou a palavra qual é mais difícil. Essa palavra não existe no dicionário divino. Qual é o impossível? Não existe. Para ele só usa essa frase aqui, para ele tudo é fácil. Qual é mais fácil? Eu dizia, Senhor, não existe aí mais fácil, existe, tudo é difícil aí. Tudo é impossível para mim. Ele diz, não, para você. Porque o que é impossível aos homens é possível para mim, ou seja, é possível para Deus. Então Jesus pergunta para nós, qual é mais fácil? E ninguém conseguiu responder qual era mais fácil, porque para nós, ser humano, nenhuma das duas coisas é fácil. Mas para ele, todas as coisas são fáceis, porque todas as coisas são possíveis. E ele disse ao paralítico, para que vocês tenham ciência que para mim é fácil perdoar e fácil fazer o paralítico andar, o paralítico está perdoado, vai para casa, anda e vai embora. E o paralítico andou e foi para casa. E aí a Bíblia diz que aquela multidão foi tomada de uma admiração e glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos tal coisa. Que homem é este que tem poder para perdoar pecado, para levantar paralítico? Que coisa extraordinária nós estamos vendo aqui em Cafarnaum. Querido, mas eu quero dizer para você que esse extraordinário, esse maravilhoso, ele não está em Cafarnaum. Ele está aí. Ele está aqui. Ele está entre nós. Ele não ficou restrito a Cafarnaum. Ele está vivo. Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele é imutável. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é poderoso. E ele continua operando nas nossas vidas. Para ele não existe impossibilidade, para ele não existe dificuldade. É tanto que o Senhor perguntou para Sara, quando o Senhor disse para ela que daqui a 1 ano você vai ter um filho. E ela já estava com 90 anos, pastor. Ela disse, agora, depois de velha, depois que eu cessei o costume das mulheres. E Deus pergunta, alguma coisa difícil, Sara, para o Senhor? Existe alguma coisa difícil? Ora, pastor, se nós pararmos para analisar o universo, tudo isso é obra da criação de Deus. Então, aquele que pode abrir um ventre de uma senhora de 90 anos, para ele isso é muito fácil. É o mesmo que sustenta a terra com seus trilhões de toneladas sobre o nada. Aleluia. Queridos, para Deus não existe dificuldade nenhuma. A dificuldade está no nosso linguajar, no nosso dicionário. Mas no de Deus, não. Todas as coisas para ele são fáceis. E se tem uma coisa que Jesus disse, ressoa no nosso coração, é Marcos 9:24. Tudo é possível a quem crê. Não existe impossibilidade divina. A impossibilidade está na nossa cabeça, está no nosso coração. Por isso Jesus diz, tenha fé. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que exerce fé. Exerça fé na palavra de Deus, no Jesus da Bíblia. Exerça fé no Evangelho. Exerça fé no Deus Todo-Poderoso, porque aí todas as coisas se tornam possíveis no Deus que pode tornar todas as coisas possíveis. Não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é a sua luta, não sei qual é o seu dilema, não sei qual é o seu problema, não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa eu te digo, querido, o Senhor ainda está de olho na nossa fé. E quem tem fé, a fé que agrada ao Senhor,
São as pessoas que provam do seu sobrenatural. São as pessoas que provam dos seus milagres, da sua providência divina, do seu interferir, do seu agir, do seu operar, do seu realizar. Então que esta noite essa palavra permeie o seu coração, o nosso coração. Amém. Tenha boas amizades, tenha amizade de fé. Creia em Jesus, ouça a palavra de Jesus. Exercite a sua fé. Seja teimosamente santo na perseverança ao Senhor, na palavra do Senhor. Creia no Deus Todo-Poderoso. Ele ainda é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Glória a Deus, Oswaldo. Uma palavra abençoada, meu irmão, viu? E o que eu acho interessante desse texto, Oswaldo, é que ele pede para o paralítico levar. O cara chegou lá numa cama e pede para ele levar, para as pessoas ficarem olhando, né? Ficar pasmos, né? Como a palavra diz. E isso aí eu acho grandioso, eu acho maravilhoso, né? Porque aqueles escribas, fariseus estavam ali, homens da lei, achando que era difícil, mas para Deus, como você falou, tudo era fácil. Para ele, o difícil é fácil. E é assim que a gente deve ver. Eu queria, Josivaldo, a gente tem um pessoal em Campo Grande, uma empresa lá, tem muitos funcionários que estão escutando a gente agora lá. E para essas pessoas eu queria que você desse uma palavra, eu acho que serve para todos, né, que estão nos ouvindo e assistindo. Mas talvez eles estejam lá com medo de perder o emprego, com medo de ser mandado para casa, com medo de as despesas, o dinheiro não dá para cobrir as despesas dessa empresa. É uma empresa grande lá de Campo Grande, é de Brasília também, mas eles estão em Campo Grande, uma turma lá. E nesse momento eu queria que você desse uma palavra para eles lá agora, né? Além dessa que você já deu, que foi muito poderosa, mas que você pudesse direcionar uma palavra para eles da empresa agora e que depois você pudesse estar orando por todos, né? Uma palavra tão boa que você trouxe, essa palavra muda a nossa vida, meu irmão, viu? Então, eu queria que você fizesse isso agora, o pessoal, tem a Adriana que está lá, que é a chefe de lá, com toda a equipe de médicos, de pessoas que estão lá trabalhando, que você pudesse estar falando para eles lá nesse momento, para a empresa, a SEIB, é um laboratório grande, pudesse estar orando, lance uma palavra, oração, e depois a gente vai estar encerrando, em nome de Jesus. Nós temos mais 5 minutos. Pastor, em rápidas palavras, a gente sabe que a gente tem o que é antônimo, né? Sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras correlativas, antônimos são aquilo que é contrário. A gente aprendeu que o contrário de amor é ódio. O contrário de credulidade é incredulidade. O contrário de medo é coragem. Mas, biblicamente, nem sempre é assim. Biblicamente, o contrário de medo não é coragem. Na Bíblia, o contrário de medo é fé. É fé. E o contrário de fé é medo. E eu posso provar isso biblicamente. Jesus, quando acalmou a tempestade, os discípulos estavam numa tempestade, Jesus não disse para eles, tenham coragem. Jesus disse, por que vocês são medrosos? Onde está a vossa fé? Então, a Bíblia tem outras passagens na carta a João, mas o tempo está bem curto. Eu quero dizer para vocês, queridos, que seja qual for a situação, a tempestade, a luta, a prova, o que nós não devemos ter nunca, pastor, é medo. Devemos ter fé. Aleluia. O medo é um agente do diabo, é uma ferramenta de Satanás para nos prender, para nos amarrar. Então, toda vez que nós lermos a Bíblia, nós vamos encontrar quem teve medo sempre se deu mal. Israel e os filisteus, Golias contra Saul. Israel com medo, foram oprimidos. Chegou Davi com fé, venceu. E isso são um exemplo de tantos outros. Os israelitas, quando foram espiar a terra, 10 homens ficaram com medo dos gigantes, pereceram no deserto. 2 tiveram fé, eles herdaram a terra. Então, na Bíblia, o contrário do medo é a fé, o contrário da fé é o medo. Então,
o Senhor sempre nos exorta que a gente não fique com medo, porque o medo é uma ferramenta do diabo. E ele é especialista, ele é um terrorista e psicológico através do medo. Então nós devemos, em meio a qualquer circunstância, independente qual seja, é ter fé. Jesus sempre pautou essa temática dessa forma. Não tenha medo, tenha fé, não tenha medo, tenha fé, não tenha medo, tenha fé, não temas, tenha fé, não temas, tenha fé. Então, querido, não tenha medo. Mas porque está em pandemia, porque vai haver... Não tenha medo, tenha fé. Os que têm fé, os que creem em Deus, são aqueles que obtêm as provisões milagrosas, os milagres de Deus, as ações sobrenaturais de Deus, está à disposição daqueles que creem, daqueles que têm fé, não daqueles que têm medo. Então, seja qual for a situação, o momento, e não importa o que o diabo diga, tenha fé no Deus Todo-Poderoso. É Ele que muda tempos, estabelece reis, tira, coloca, fecha, abre, mata e dá vida. É o Senhor somente. Glória a Deus. E o poder está em suas mãos. Creia nisso, querido. Creia nisso. Os irmãos de Campo Grande não tenham medo nem nada, nem de circunstância nenhuma, nem de diabo, nem de marco, nem de nada. Tenham fé em Deus. Aleluia. Somente isso. Tende fé em Deus. É o suficiente para a vossa vida. E nós vamos orar por eles, pastor. Vamos orar por todos os irmãos agora. Amém. Porque cremos, eu creio, o Senhor crê, nós cremos junto. E Jesus disse que se dois concordarmos na terra, e eu creio no que ele disse, eu creio que a palavra dele é a verdade, se fará aquilo que a gente ora. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora pelos teus filhos, Senhor, que estão em Campo Grande, ou qualquer outra cidade, qualquer outro estado desta nação. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada foge, Senhor, do teu domínio. Meu Deus, esta empresa em que os teus filhos trabalham, esse laboratório está no teu controle, Senhor. Meu Deus, o Senhor tem o seu plano estabelecido para todas as coisas e para todos nós. Nós cremos no teu poder. Que o coração dos teus filhos seja tomado, Senhor, desta credulidade, desta fé. Que eles lancem fora todo medo, Pai, porque o medo traz pavor, o medo traz terror, Senhor. O medo abala, o medo para, o medo restringe, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de teus filhos e infunde através, Senhor, da tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, aleluia, que gera fé. A fé vem pelo ouvir da tua palavra, e que eles tenham fé no Senhor, no Deus sobrenatural, e que o Senhor haja na vida deles de maneira sobrenatural, meu Deus. Que o Senhor haja na vida deles de maneira maravilhosa, extraordinária, incomum, meu Deus. Que o teu nome seja glorificado, Pai, na vida de todos que estão ouvindo, aqueles que precisam de uma cura, como o Senhor fez com esse paralítico, cura eles agora, Senhor. Deus, seja qual for a enfermidade, da planta do pé ao alto da cabeça, no espírito, na alma, no corpo, na mente, no coração, nós repreendemos todas as enfermidades agora, em nome de Jesus, e ordenamos a eles, Senhor, recebam cura, recebam saúdes de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque a palavra de Deus diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. Creia, tome posse e receba a sua cura, receba o seu milagre, receba agora a libertação, receba aquilo que vocês têm necessidade da parte do Senhor. Exerça somente a tua fé no Deus Todo-Poderoso, porque Ele ainda é o mesmo Deus de vitória. Aleluia. Glória a Deus, Genivaldo. Eu queria agradecer a você, meu irmão. Uma palavra muito boa, uma palavra que alimenta, né, recarrega nossas baterias, para que a gente possa seguir na mesma fé, no mesmo espírito, e eu louvo a Deus por sua vida, viu, Josvaldo, sua família. Amém, pastor. Amém, que Deus abra portas, derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida, né, que esse ano de 2020 será o melhor ano da vida de vocês aí, da sua vida, da sua família, anos de promessas se cumprindo, mesmo em meio a tudo isso, mas é o ano que Deus vai fazer coisas grandes, porque nós cremos. Eu creio. E eu creio, provisão chegando, eu creio porque ele diz que há o cheiro das águas. Só precisa do cheiro das águas para coisas grandes acontecer na nossa vida. Então, nesse momento de crise, nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo, nós estamos na fé. E a fé é uma certeza daquilo que a gente espera. O que é que você tem esperado, amado? O que é que você tem buscado? Busca o Senhor, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Quem é a verdade é Cristo.
É esta verdade, é esta palavra que nós nos alimentamos. Então, que cada um de vocês, amados, sejam cheios da palavra de Deus. Cada um de vocês possam pedir, faça seus pedidos de oração, que a gente vai estar orando aí no final. Já estamos encerrando, bem no limite. Mas muito obrigado, Josivaldo, por tudo que Deus fez através da sua vida hoje à tarde. Pastor Nilton estava aqui. Nós abençoamos a vida dele, ele está voltando para Campinas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Grande Amém. abraço.